Pois bem, irmãos e irmãs, né? Que alegria estarmos na casa de Deus. Eu falava ali há pouco, quando estávamos na sacristia, essa bênção, essa graça, né? De podermos estarmos aqui sempre ouvindo, né, a palavra de Deus, ouvindo aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós, principalmente nesse período de pandemia, esse período realmente muito crítico, né, muito crítico para nós, de dores, período que ficamos realmente muito preocupados com todas essas situações. Tenho certeza que para uns mais do que para outros, principalmente para quem sofreu na pele, ou seja, com você mesmo ou com alguém da sua família, as dificuldades, o problema, né, desse período, as dores, principalmente quem perdeu um ente querido, enfim. Nós sabemos que tiveram as suas dificuldades, né? E por todas essas dificuldades nós tivemos que realmente rezar mais um pouco. Por todas essas dificuldades, por todo o medo, por toda essa situação que nós vivemos, nós tivemos que rezar mais e com isso nos aproximarmos mais de Deus. E realmente essa é a graça. Essa é a bênção, né, que nós recebemos. Né, independentemente do motivo pelo qual estamos ou procuramos mais a Deus, agora o importante é que nós procuramos. O importante é que nós nos aproximamos de Deus. Realmente Deus, Ele sempre coloca algumas situações, permite algumas situações para que nós nos aproximemos mais. E a gente sempre costuma falar, e essa é a realidade, que nós nos aproximamos mais realmente no momento de dor, no momento de dificuldade. E dificuldades nas nossas vidas, irmãos e irmãs, é o que não falta, nós sabemos disso. Em toda a história da humanidade, sempre teve dificuldade. Sempre teve. Toda a história, desde a criação. Lembramos de quando o povo saiu lá da região do Egito, estava escravizado, saiu, tiveram as dificuldades, foram perseguidos, depois desacreditaram em Deus, voltaram de novo, depois Deus trouxe de novo, e de lá para cá o que vem acontecendo? As leis que foram impostas, leis muito pesadas que foram impostas, colocada realmente nas costas de tantas as pessoas da humanidade, que ainda hoje vem acontecendo. Então, ao longo realmente da nossa vida até hoje, e também para frente, as dificuldades, nós sabemos que elas sempre vão existir. Mas realmente quando se aproxima de Deus, quando se tem fé, quando se confia, se entrega realmente a Deus, entrega e divide o peso da dificuldade com Deus, nós sabemos que o peso realmente, aquele fardo diminui. Nós sabemos disso. Quantas e quantas situações nós passamos, que quando a gente divide com Deus, quando a gente coloca nas mãos de Deus, as coisas se resolvem. É o fardo que alivia. Então temos realmente que entregar sempre. Entregamos essa semana, hoje sexta-feira, essa semana que se passou, as dificuldades, mas também as graças, as alegrias, que nem tudo é dificuldade. Quem está na presença de Deus também tem as suas alegrias, nós sabemos disso. Agora também tem as dificuldades. Então entregamos tudo nas mãos de Deus. E também das próximas semanas, da semana que vai se iniciar. Entreguemos sempre tudo na mão de Deus, porque nós sabemos que o futuro pertence a Deus. E estamos aqui na sua presença, porque o presente é algo que Ele nos dá. E o que temos certeza, irmãos e irmãs, é do presente, é do que estamos vivendo. E nesse momento estamos vivendo aqui, ouvindo a sua palavra na presença de Deus, ouvindo aquilo que o Senhor quer nos falar. Mas como eu disse, ao longo do tempo tiveram realmente grandes fardos, leis abusivas, e hoje não é diferente. E aqui na carta aos Gálatas, a gente vem observando
Mas o que Deus nos diz, a lei não justifica ninguém diante de Deus. É pela fé que o justo viverá. As leis existem, nós sabemos disso, precisamos cumpri-las. Agora as leis são dos homens, precisamos cumpri-la. Em toda a sua integridade, não. Tem algumas que nós não somos obrigados. Por exemplo, estão se criando em alguns países a lei do aborto. Eu sou obrigado? Não. Primeiro, que eu não preciso morar em um país, em um local que tenha. Segundo, que eu não preciso aderir. Então, existe leis, existe, mas eu não sou obrigado, tem algumas que eu não sou obrigado a aderir. Por exemplo, tem o casamento, homem e mulher se casa e tem lá a lei dos homens que se casa perante ao juiz. Perante a lei dos homens, você pode separar, faz ali, divide ali, acabou o contrato e pode separar, é ou não é? É a lei. É a lei. Eu sou obrigado a aderir? Não sou obrigado a aderir. Então, irmãos e irmãs, é o que observamos. Existe a lei? Existe. Precisa você aderir ela na sua plenitude? Não. O que é que precisamos aderir na sua plenitude? A lei de Deus. Essa é que somos justificados. E é nessa que nós temos que nos apegar. É pela fé. Como é que eu vivo? É pela fé. Como eu vivo a lei de Deus? É pela fé. Existem as dificuldades? Existem sim. Nós sabemos disso. Por exemplo, a dificuldade dentro de um casamento, nós sabemos que existe. Dificuldade dentro das nossas famílias. Dificuldade dentro do nosso trabalho. Injustiças que são cometidas por conta da lei dos homens são enormes. Quantas injustiças? Quantas injustiças? Mas o que é que eu tenho que colocar diante dessas injustiças? A lei de Deus, a fé. A vivência da minha fé. Só assim eu consigo passar por essa situação. Então Deus nos convida a isso, irmãos. A vivermos a nossa fé. Vivermos a nossa fé por integridade. Estarmos firmes na sua presença. Porque senão, nós sabemos aí o que o mundo tem. O que o mundo tem a nos perseguir. O que o mundo tem aí contra nós. E aí, se não vivermos realmente pela fé, as coisas ficam difíceis. Deus também nos fala hoje em relação ao mal, em relação aos espíritos maus que tem, e que se realmente eu confio em Deus, ele não tem como entrar em mim. Mas se eu me abro ao mal e não confio em Deus, o mal entra. Hoje no Evangelho, Jesus estava expulsando um demônio de alguém que era mudo. E a palavra nos diz que quando ele expulsou, o mudo começou a falar. Agora, infelizmente, muitas pessoas que estavam lá não acreditaram. Diz que era por meio de Beelzebu, enfim, não acreditavam em Jesus. Mesmo vendo aquela situação daquele mudo falar. Quantas e quantas pessoas, irmãos e irmãs, vê as graças acontecendo e não acredita. Não permite que a mão de Deus, que o dedo de Deus lhe toque. E aí, irmãos e irmãs, se eu não acredito, se eu não confio, se eu realmente não confio em Deus, aí o mal começa a penetrar nas nossas vidas. E aí nós sabemos o que acontece. Quantas e quantas famílias destruídas, quantas situações de brigas entre família, quantas coisas acontecendo, basta a gente sair um pouco, a gente vê.
O que é isso? É o demônio. Nós não adianta a gente imaginar que o demônio não existe, porque ele existe. O demônio existe e ele está aí, perambulando aí no nosso meio, procurando uma oportunidade. Procurando uma oportunidade. E aí, até a gente vem para a igreja, começa realmente a se limpar daquelas situações, mas se eu não persisto na fé, se alguma outra coisa acontece que eu recuo, ele volta. A palavra de Deus diz que a pessoa até se livra, Deus retira, mas aí a pessoa não persiste na fé, e começa, aquele demônio sai, mas depois ele percebe a pessoa vulnerável, e aí ele volta, diz que encontra ali aquela situação, aquela casa limpa, e aí ele volta e nem volta mais só. Qual é a situação da casa limpa? Limpa significa dizer, irmãos e irmãs, que foi até retirado, mas se eu não coloquei ali a presença de Deus, se eu não coloquei ali a presença de Deus na minha vida, o demônio volta e se encaixa, e entra, e ali ele diz que ali a destruição é total, que aquele homem pode ficar pior do que o que era. Nos atentemos, irmãos e irmãs. Nos coloquemos realmente em oração, na presença de Deus. Muitas das vezes a gente até imagina que muitas coisas são normais. A gente vê uma situação de uma família, alguém vivendo com alguma discussão, alguma bobagem, uma briguinha ali entre família, algo que ali não está dando certo na vida daquela pessoa, ela até trabalha, consegue, vem, mas não dá certo. Às vezes até vem para a igreja, de vez em quando, mas as coisas não dão certo na vida daquela pessoa. As coisas não dão certo. Por quê? Deus, Ele quer que nós realmente, que nós progridamos, que nós sejamos realmente, tenhamos uma vida boa. Deus quer que a gente prospere. Deus, Ele quer isso para nós. Deus, Ele quer isso para nós. Se muitas das vezes não está acontecendo, imaginemos, irmãos e irmãs, que ali é a força, o dedo do inimigo. E às vezes a gente já imagina que é até normal. Não, está tudo certo, tudo que não está dando certo. As coisas não estão assim. Muitas das vezes a gente até diz, não está muito bom, mas eu acredito que é porque Deus quer. Não, não é. Não é. Deus não quer. Deus não quer que você viva ruim. Deus não quer que você viva mal com o teu esposo. Deus não quer que você viva mal com os seus filhos. Deus não quer isso. Deus não quer que filhos que vivem aí na prostituição. Deus não quer que seus filhos sejam desobedientes. Deus não quer nada disso. Isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus. Muitas das vezes ali é algo que a gente começa até já a conviver com aquilo e já acostuma e deixa para lá e te imagina, não, porque é assim mesmo. Como é que está a sua... Não, está ruim, mas está bom. E assim a gente vai levando, e assim vai levando, e assim vai levando. É Deus que quer? Não é não, meus irmãos. Isso. Ele quer que você viva bem. Agora, para isso, nós temos que nos colocarmos mais firmes na presença de Deus, pedir que realmente Ele afaste de nós o mal. Pedir. Porque se pedirmos com insistência, como nós vimos no evangelho de ontem, quem pede recebe, quem procura acha, persista na oração, e é isso que ele vem dizer para nós. Se algo de ruim está acontecendo na tua vida, algo que não é bom, não, persista, converse com Deus, peça que Ele afaste.
Porque, mais uma vez eu digo, o mal, ele está aí, o mal está presente no dia a dia, em todos os lugares. Em todos os lugares. Às vezes, você imagina algo que ali não, aqui não é, aqui não existe a presença. Existe. Existe. Muitas das vezes se faz ali a princípio de bonzinho, de amigo, mas na realidade não é. Hoje eu estava conversando com um amigo de trabalho lá na empresa, e ele falando de uma situação, de uma situação de espiritismo, né? Pessoas que era e tudo, enfim, que são dessa área. E ele disse, ô diácono, se tivesse uma pessoa amiga, conhecida sua, você iria visitar? Enfim, ele disse, não, eu procurava, cara, me afastar, não é bom. Tudo bem, falar uma coisa, mas visitar, estar na casa de jeito nenhum. Aí ele disse, não, que tinha essa pessoa, que é um amigo dele e tudo, ele já foi até na casa, e lá viu algumas situações de roda e tudo, e dança, mas ele disse que a pessoa era amigo dele e tudo, que ele vai, e que não tem problema. Eu digo, não, meu amigo, te afasta, não vai na casa, nem vai, e nem permite que ele vá na tua. E nem permite. Deixar de falar, não, tudo bem, você pode agora, se envolver jamais. Porque às vezes é uma situação de amizade, não, é meu amigo e tudo aqui, fala, mas depois o inimigo se faz quando pensa que não, ele ó. E é muitas das vezes isso que acontece. Pessoas que se envolvem com outras pessoas sem observar a família dela, como é que é, na casa começa a namorar e não observa como é que é e tudo. Às vezes o envolvimento lá é uma situação terrível, quando a pessoa pensa que não, ela está envolvida. Não percebe a princípio, mas depois. Então nós temos que estar atentos, irmãos e irmãs, com isso. Com a ação do mal. Com a ação do inimigo. Que ele se faz muitas das vezes de bonzinho, se faz muitas das vezes de vítima, para ir entrando e penetrando e tudo, e quando pensa que não, ele está dentro da tua casa e já está fazendo estrago. E às vezes para sair é muito difícil. Só com muita oração e jejum. O que Jesus disse para os discípulos quando eles tentaram expulsar um espírito que eles não conseguiam lá de uma criança? Tentaram e não conseguia. Jesus veio, expulsou, e depois eles perguntaram, por que nós não conseguimos? Porque tem alguns que só com muita oração e jejum. Às vezes estamos vivendo algumas situações que estamos até fazendo orações, estamos até rezando, estamos indo à missa, estamos comungando, mas a situação não passa. Mas o coisa ruim não se afasta. Aí o que Jesus diz? Tem alguns que precisam de oração e jejum. Joelho no chão, oração e jejum. Que possamos, irmãos e irmãs, estar sempre na presença de Deus, rezando, pedindo a Deus que afaste o mal sempre das nossas vidas, a vida da nossa família. Nessa situação desse mundo de hoje que é muito louco, nessa questão de internet, naquilo que entra pelo celular, naquilo que entra pela televisão, nós estamos numa situação de vulnerabilidade total. Nós e os nossos filhos. Então temos que rezar, irmãos e irmãs, por nós, pelos nossos filhos e pelos filhos dos nossos filhos, que virão pela frente e que nós não sabemos como é que está ou que vai estar nesse período. Se hoje está do jeito que está, imagine daqui a 10, 20 anos para frente, onde lá, ou seja, os nossos, do nosso sangue, vai estar vivendo. Então que possamos pedir, que possamos pedir a Deus, que possa exterminar de uma vez por todas o mal, das nossas vidas, do nosso meio, e que possamos, irmãos e irmãs, estar sempre na sua presença, e que os nossos filhos também, os filhos dos nossos filhos estejam, enfim,
possamos realmente ter uma geração, né, obediente à palavra, que possa viver na presença de Deus. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.